Fala galera, professor Marcos Freire na área, de novo aqui na editora Atualizar, de volta. Hoje a gente vai iniciar o nosso bate-papo sobre processo decisório, gente, ou tomada de decisão. São esses dois nomezinhos que a gente trabalha nesse conteúdo, processo decisório ou tomada de decisão. Bom, antes de mais nada, pessoal, o processo decisório ele não é só uma atividade, um processo que ele compõe as funções administrativas. Então, o processo decisório ele vai se dar no planejamento, na organização, na direção e no controle. E dessa forma, você vai perceber que o processo decisório, lembra lá das capacidades do administrador? Uma das capacidades não era a capacidade de julgamento. Julgar não é definir prioridades, decidir perante prioridades. Quando eu falo de planejamento, definição de uma meta, definição de um modo, isso também não é definir, não significa tomar decisão em relação a quem vai fazer o quê. Na organização, a mesma coisa, e assim motivação, liderança, comunicação e controle. Então, o processo decisório é o processo que acompanha o administrador em todas as suas tarefas diárias, certo? Então, conforme o próprio conceito do processo decisório nos traz, o processo de tomar decisões é um ingrediente substancial e inseparável das funções administrativas de planejamento, organização, direção e controle. O primeiro cuidado que você tem que ter aqui é que quando eu falo de processo decisório, eu não estou falando somente de decisão. Decisão é uma etapa do processo decisório, dentre tantas outras etapas que o compõem. Então, uma coisa é o processo decisório, outra coisa é a decisão, certo? Então, essa é a primeira dúvida que a gente tem que separar. Existem, de maneira geral, dois tipos de decisões: as decisões programadas e as decisões não programadas. Decisões programadas são aquelas decisões que são rotineiras. Por exemplo, quando você acorda para tomar café da manhã, você toma sempre o mesmo café da manhã. É sempre 2 pães, manteiga e uma omelete, café e mamão. É sempre o mesmo café da manhã. Então isso já é uma decisão programada. São decisões dentro das organizações mais rotineiras. Quando eu falo que a burocracia tem por objetivo principal aumentar a eficiência administrativa, porque quando eu burocratizo as decisões, eu já sei quais decisões eu tenho que tomar, então eu programo soluções para essas decisões. Então, as decisões programadas, de maneira geral, elas são mais rápidas, porque eu já tenho ingredientes ao meu dispor e eu simplesmente coloco eles em sinergia para tomar a decisão. Já são decisões que eu sei que terei que tomar. Quando você, por exemplo, vai viajar, certo? Você vai viajar. Aí você tem você tem um mapa, você tem o Waze. Quando você escolhe o Waze e dá lá o Enter o Start, para que você comece a atravessar determinada distância que o Waze lhe impôs, o Waze vai tomando essas decisões por você, que são decisões programadas, que você já definiu onde você sai e onde você quer chegar. Dessa forma, você não precisa se preocupar em, será que eu viro aqui, será que eu não viro? Não, a decisão já está programada, porque eu já sei o que eu quero no final dessa decisão. Então, decisões programadas são mais ágeis, porque são rotineiras, acontecem o tempo todo, acontece diariamente, acontece de uma certa sequência. Maravilha? Porém, também existem as decisões não programadas. As decisões não programadas são as decisões produtos de inovação, ou seja, essa decisão aqui não existe ingredientes à disposição. Não é que não se esperava, mas são decisões que acontecem de cara. O papai de primeira viagem, o papai e a mamãe de primeira viagem, eles sofrem justamente com isso, com decisões não programadas. Ah, meu Deus, isso nunca me aconteceu antes, então eu vou ter que tomar essa decisão com poucos ingredientes ao meu dispor, com poucos elementos ao meu dispor. Então essa é a grande diferença entre uma decisão programada e uma decisão não programada. Uma decisão não programada, normalmente ela exige mais tempo para que você possa entender, digerir a situação e aí sim tomar uma decisão em relação àquilo, certo? Maravilha. Bom, uma decisão, ela tem diversos elementos que afetam e a influenciam.
Por exemplo, custos, políticas, objetivos, riscos, tempo e acesso a dados. Vamos lá! Uma decisão de você comprar um carro, você leva ou não leva em consideração os custos daquele veículo? Então, no seu processo de decisão, você vai ter que, em determinado momento, na análise das alternativas, levar em consideração o elemento custo, ou seja, quanto custa cada veículo e quanto eu tenho em disposição, qual a minha disposição de custo, certo? Política, aqui no ambiente da administração pública, certo? Dentro da administração pública principalmente, tanto essa política no sentido público quanto no sentido privado, dentro de uma organização também existe política, certo? Quais são os atores que estão influenciando determinada decisão? Por que se definiu determinada situação, certo? Aqui em Florianópolis tem uma rua muito famosa que mudou só subia e descia, agora só desce, ninguém entendeu por quê. Muitos dizem que foi uma decisão política, que as pessoas que moravam naquela rua eram pessoas importantes, são pessoas importantes e definiram que ela deveria só descer. Então, perceba, uma tomada de decisão baseada aqui na política. Objetivos, você escolhe estudar para isso, estudar para aquilo, estudar para esse, para aquele outro concurso, de acordo com seus objetivos de vida. Então, os objetivos eles refletem nas suas decisões. Riscos, quando você vai escolher uma rota para voltar para casa, uma rota para ir para determinado local, você leva em consideração os riscos, certo? Tempo, qual o tempo que você tem disponível para tomar essa decisão, certo? Decisões que exigem mais agilidade, decisões que você pode ter mais calma na hora de tomar, influencia ou não influencia quanto tempo você tem para tomar a decisão? E sem sombra de dúvida, o acesso a dados. Quantas vezes você já disse, se eu soubesse disso antes, não teria feito aquilo. O que você está dizendo aqui? Se você tivesse acesso àqueles dados, àquelas informações, você não teria tomado determinada decisão. Então, essa é a grande sacada que você tem que entender dentro do processo decisório. Maravilha? Esse nosso primeiro bate-papo é para que você consiga entender como que a gente vai discutir. Aqui a gente ainda vai discutir os elementos de racionalidade limitada, também quando a gente fala de decisões tomadas na irracionalidade, a gente também vai falar aqui sobre certezas, riscos e incertezas e sobre algumas ferramentas que vão auxiliar no processo de decisão, assim como as etapas do processo decisório. Maravilha, gurizada? Um grande abraço, professor Marco Ferrari, continue com a gente e até mais.